Pai do Senhor. Ezequiel 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. A palavra de Deus vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. E então profetizei como se me deu ordem, e houve um reboliço enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, assim, Senhor Deus, te agradeço mais uma vez. Te agradeço por ter acordado com saúde, com vida, Senhor. Ó Deus, sabemos que os dias não são bons, ó Pai, mas são maus. Sabemos, ó Pai, que estamos passando por um vale. Eu quero acreditar, Senhor Deus, que é o vale da sombra da morte, muitas vidas estão sendo ceifadas, mas eu também quero acreditar, Senhor Deus, como o Salmo diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, Senhor, mal algum, porque Tu está comigo, ó Pai. A Tua vara e o Teu cajado me consola, Senhor. Ó Deus, assim eu creio, ó Pai, que o Senhor Deus vai estar todos os dias, ó Pai, até nos dias da minha aflição, até nos dias, ó Pai, de medo, ó Pai, o Senhor vai estar comigo. Então, Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor, mais uma manhã, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por ter acordado, ó Pai, com vida. Muitos, ó Pai, talvez acordou, muitas famílias acordou com uma notícia de um ente querido que se faleceu, ó Pai, que está morto, ó Senhor, mas eu também quero acreditar, Senhor Deus, que nós não temos que temer mal algum, porque aquele que mata o corpo não pode fazer nada com a alma, Senhor. Mas eu tenho que temer, eu tenho, ó Pai, que ter respeito, ó, eu tenho que ter um temor a Ti, porque o Senhor Deus também pode matar e lançar o nosso corpo no inferno, ó Senhor. Então eu estou aqui, Senhor Deus, clamando pela minha vida, clamando pela vida das pessoas que estão ouvindo, ó Pai, que o Senhor Deus, todos aqueles que estão
também indo, ó Pai, no seu trabalho, todos aqueles que estão agora, Pai, acordando para tomar o seu café da manhã, que o Senhor Deus possa estar com ele, ó Pai, que o Senhor Deus venha proteger, ó Senhor Deus, que o sangue do Cordeiro possa estar nas suas vidas, ó Deus, que o Senhor Deus venha proteger, guardar, zelar, Senhor Deus, por todo, ó Pai, toda a arquitetura, Senhor Deus, de Satanás, ó Senhor, que o Senhor Deus venha fazer cair por terra agora, em nome de Jesus, toda maldição, ó Pai, arquitetada por Satanás, que o Senhor Deus venha fazer cair por terra, venha destruir, que esse projeto de Satanás, talvez contra a vida de alguém, ó Senhor, o Senhor Deus não venha permitir, ó Senhor, se cumprir na vida dessas pessoas, mas que o Senhor Deus, ó Pai, venha nos dar um dia de esperança, um dia de vida, Senhor, um dia que nós podemos acreditar ainda que Cristo ainda está à porta, que vai nos vir nos arrebatar desse lugar, que lá não vai ter mais choro nem dor, ó Deus, eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, eu creio também que Cristo, ó Pai, já preparou um lugar para nós, eu creio também que Cristo já nos está, tudo já está preparado para nós, ó Deus, eu também creio, ó Pai, que Ele vai vir nos buscar. Então assim, Senhor Deus, eu estou me preparando, eu estou me clamando, ó Senhor Deus, pela vida das nossas famílias, pela vida das nossas crianças, ó Pai, pela vida dos casais, ó Senhor Deus, que talvez Satanás está querendo vir fazer contenda, não está querendo, ó Pai, permitir, ó Pai, que esse casal, ó Pai, siga adiante, está botando brigas, ó Pai, familiar, ó, sabemos que também Deus também, nós sabemos, ó Pai, que Satanás veio para matar, ó Pai, destruir, por isso, ó Pai, que esse mundo está assim, ó Senhor, o mundo já é do maligno, ó Senhor, então, Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, por mais um dia, Senhor Deus, clamando e agradecendo também pelas vidas que o Senhor Deus tem salvado e livrado do mal, e assim eu agradeço, amém. Glória a Deus. O livro que eu acabei de ver, acabei de ler, que os irmãos também acabou de ler junto comigo, é o livro de Ezequiel. E sabemos que um dos livros do Antigo Testamento mais difícil de ser compreendido pela palavra profética é o de Ezequiel. Mas o que mais ganhou notoriedade, o que mais ganhou visibilidade do livro de Ezequiel é o capítulo 37, por motivo de ser um dos livros mais fáceis de se compreender. Nós não precisamos de ser o expert na leitura, um teólogo, para nós podermos entender. Só basta mais um pouco de prestar atenção, respeitar cada vírgula, cada ponto, e ler e pegar cada pedacinho para você entender, não deixar passar nenhuma linha desse versículo. Então você, quando vai orar antes de ler, ou quando você pega a Bíblia, né, em todo o seu contexto, você pega e você ora, pede ao Espírito Santo para revelar o que está em oculto, você vai começar a ver diferente. Então, quando eu também peguei o livro para ler o livro de Ezequiel, eu tive Deus me levou em uma visão diferente. Então, o livro de Ezequiel, nessa visão do vale de ossos secos, o Ezequiel ele fica meio boquiaberto, ele fica meio assustado, meio tenebroso, pela forma que Israel se encontrava, pela forma que Deus mostrou Israel. Então, quando você olha por esse vale, quando Ezequiel quando Deus leva ele e arrebatado em espírito para esse vale, em visão deste vale, Ezequiel ele não consegue expressar da forma certa
Porque quando a gente olha para o tema dessa mensagem, é escrito: a visão de um vale de ossos secos. Mas quando Ezequiel vai falar no seu versículo 2, no final dele vai dizer: sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E isso me chama a atenção porque, se o tema dessa mensagem, dessa visão, está escrito a visão do vale de ossos secos, eu queria entender por que Ezequiel disse que o vale, os ossos estavam sequíssimos. Então era para ser a visão do vale de ossos sequíssimos, mas não a visão do vale de ossos secos. Então Ezequiel, ele não tem a capacidade de responder a pergunta de Deus, porque Deus pergunta se teria como aqueles ossos ali restaurar, ou acontecer algo. No seu versículo 3 vai dizer bem assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Ele não dá uma resposta concreta. Ele dá uma resposta sábia? Sim, mas ele não dá uma resposta concreta. O que seria uma resposta concreta? Sim ou não? Mas ele não responde nem sim nem não. Ele como que, mesmo tempo que ele dá a resposta acreditando no poder de Deus, mas ele também se recua pelo sentido de ele estar vendo como aqueles ossos se encontravam, pela forma que ele respondeu, que era a visão do vale de ossos sequíssimos. Os ossos estavam ali sequíssimos. O que eu entendo com os ossos sequíssimos? Quando o osso, pela sua decomposição, que aqueles ossos ali se encontravam, era porque os ossos estavam expostos muito ao sol, e por causa que o sol tanto pegasse naqueles ossos ali, se secaram demais. Então o que eu entendo? O sol e os ossos secos. E os ossos secos expostos ao sol. O que significa isso? Significa que Israel, o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, a sua vida financeira e emocional estavam expostas para outros reinos, estavam expostas para outras nações. Então os erros de Israel, as falhas de Israel, o pecado de Israel, que outrora se encontrava em oculto, agora já não se encontra mais em oculto. Agora, neste vale, Deus mostra para Ezequiel que a vergonha de Israel está exposta para outros reinos, para outras nações, para outros países. E agora Deus vai mostrar o contexto geral para Ezequiel, como aquele vale se encontrava, como aquele povo se encontrava, e como ele estabeleceria ou reviveria aquele povo de novo. Nós sabemos também que Israel foi levado cativo para a Babilônia, e lá passou pelos seus momentos difíceis, e a vergonha de Israel foi exposta para todos os povos, reinos e nações. Então, aqui Ezequiel, ele tem um contexto para ele muito complexo, para ele poder profetizar ou falar algo. Mas o mais importante,
A palavra profética nunca vai nascer no coração de um profeta, mesmo que a situação talvez para nós não é boa ou não é favorável. Nunca vai nascer no coração de um profeta ou no coração de uma pessoa. Sempre vai nascer no coração de Deus. Então Deus aqui agora vai chegar no versículo, se eu não me engano, no versículo 3, e vai falar no versículo 4: então me disse, profetiza. Então, se ele está falando profetiza, então ele está fazendo aquilo que Deus pediu. Então você lá no versículo 7 vai dizer: então profetizei como se me deu ordem. No versículo 4 ele diz: então me disse, profetiza. Lá no versículo 7 vai dizer: então profetizei como se me deu ordem. Então Deus manda uma ordem para Ezequiel: profetiza. E agora Ezequiel está dizendo: então profetizei como se me deu ordem. Então a palavra profética nunca nascerá e nunca vai ter no coração de um profeta, sempre vai ser no coração de Deus. Então nós nunca devemos de falar aquilo que queremos, nós sempre temos que falar aquilo que Deus quer que falamos. Então, para mim começar a falar aquilo que Deus mandou dizer, eu vou começar a falar agora no versículo 7. Então, aqui no versículo 7, nós entendemos, no versículo 4 e no versículo 7, entendemos que a palavra profética nasce no coração do profeta. Então, se nasce no coração do profeta, aquela palavra vai dizer bem assim: então profetizei, como se me deu ordem, vírgula, e houve um reboliço. E esse reboliço e houve um ruído. Capítulo 37, versículo 7 vai dizer: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Esse ruído me chama a atenção, porque esse ruído não vai acontecer antes, esse ruído não vai acontecer depois que Ezequiel profetiza. Esse ruído vai acontecer durante que Ezequiel profetizava. Então, quando Ezequiel, no momento que Ezequiel estava profetizando aquilo que Deus tinha ordenado, ao mesmo tempo que ele profetizava, o ruído acontecia. E eu fui perguntar ao Espírito Santo por que aquele ruído acontecia quando ele estava profetizando. E quando ele profetizava, o ruído acontecia. E houve um ruído quando Ezequiel estava profetizando. E sabe que o Espírito Santo falou em meu coração? Que tem muitas das vezes, quando nós entramos ou adentramos a palavra ou a casa de Deus para ouvir uma palavra, muitas das mensagens muitas palavras proféticas Deus vai fazer isso, vai acontecer isso. O que significa? Depois do culto vai acontecer algo na sua vida. Só que a mensagem desta manhã é para os irmãos que estão aqui, ou que estão ouvindo, ou que estão acompanhando pela essa gravação aqui. Enquanto que você está me ouvindo, Deus está fazendo algo na sua vida. Então, enquanto que a palavra profética está sendo jogada ao teu coração, ao teu ouvido, Deus vai estar fazendo algo ao teu favor. Talvez muitos vão olhar para a sua vida aí, talvez a sua vida não está na condição de muitos olhar e falar: a sua vida não está boa. Mas muitas vezes eu estou aqui falando para você, talvez um olhar humano olha para você e fala que não tem jeito, não tem solução, mas a palavra profética nessa manhã é para você. Enquanto eu estou aqui falando, ou enquanto você está me ouvindo, Deus está fazendo algo ao teu favor.
solução. Enquanto você está me glorificando, tem solução. Enquanto você tem esperança no teu coração, tem solução. Enquanto que você olha para mim e você roga pela sua vida, tem solução. Enquanto que nós continuamos aqui clamando, orando pela vida dos vizinhos, orando pela vida da nossa família, ainda tem solução. Enquanto nós temos vida, tem solução ainda. Talvez muitos olhem para você e falam: é só mais uma na estatística dos drogados, é só mais uma na estatística, Senhor Deus, dos traficantes, da prostituta. Mas quando Deus olha com um olhar diferente, Deus olha e fala bem assim: não é só mais um não, esse daí pode ser um pregador, esse daí pode ser um profeta, esse daí pode ser talvez uma pastora. Muitas das vezes muitas pessoas vão olhar para você e não vai olhar para você e vai ver que você não é nada, mas Deus vai olhar para você e vai ver você com um olhar diferente, e vai ver você talvez se perdeu no meio do caminho, mas Deus, Ele sempre está de braços abertos para te receber. Você lembra quando Jesus falou na palavra do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha tudo na vida daquele menino, ele tinha, porque o seu pai era rico, o seu pai tinha bens materiais, o seu pai tinha fazenda, tinha tudo dentro da casa daquele menino. Mas só que o menino, ele cria um desejo no coração de sair da presença do pai, e ele vai viver os desejos da vida. Só que os desejos da vida, eu tenho o costume de dizer que a felicidade do mundo é momentânea, e a tristeza também do mundo, ela também é momentânea. Então só o único lugar nesse mundo que nós vamos ter a felicidade eterna, no mundo não, é no céu. Então no céu nós vamos ter a felicidade eterna. Então enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter uma felicidade momentânea, nós vamos ter uma tristeza também momentânea. Então aquele menino, ele sai da casa do pai, da presença do pai, vai viver o desejo da vida. Enquanto ele está vivendo o desejo da vida com dinheiro no bolso, ele tem amigo, ele tem pessoas ao teu redor, ele tem pessoas para curtir com ele. Mas depois que ele perde dinheiro, acaba o dinheiro, pessoas começam a se afastar dele. É aquele tipo de amigo que enquanto que você tem, ele está do teu lado, enquanto que você tem para oferecer, ele está batendo nas tuas costas, falando que é seu amigo. Então aquele menino ali, ele perde as coisas da vida, ele começa a querer trabalhar, e ele vai trabalhar para ganhar dinheiro, ele vai trabalhar numa fazenda, e nessa fazenda vai ter um criador de porcos, ele vai ter desejo de comer a comida dos porcos, e quando ele vai querer comer a comida dos porcos, ele vai se lembrar da casa do pai, que até o servo do seu pai ele tinha algo para comer. Então quando ele tem esse desejo no coração, ele vai querer voltar para trás, e para voltar para trás gera dor, gera aflição, porque você vai ter que pedir perdão agora. Então aquele homem, ele vai querer ter o desejo de ir para voltar para a casa do pai, e quando ele volta para a casa do pai, talvez no meio do caminho, ele está pensando: como que meu pai vai me receber? Talvez meu pai vai querer me dar sermão, talvez meu pai ele vai querer puxar minha orelha, porque eu me desviei, porque eu tratei ele mal, porque eu pequei contra o meu pai. Então quando ele está indo ao caminho do encontro do pai, o pai já está de braços abertos para receber. Olha para cá. Então se o pai nesse momento aqui, simbolizado que é Deus, então Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Deus sempre está de braços abertos para nos estar nos recebendo, e ele sempre está com vestes novas para nos receber, sempre ele tem um anel para nos receber, ele sempre tem uma festa para nos receber, porque a palavra diz também que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, há a festa no céu. Então se você nesse dia tem pessoas olhando para você e falando: não tem solução, não tem jeito, o seu casamento acabou, a sua vida acabou, continua assim, você só é mais um miserável desta vida. Mas eu vim aqui para te falar, se você está me ouvindo nesta manhã, que Deus, ele sempre está de braços abertos para te receber, e ele sempre vai, quando ele te receber, ele sempre tem uma festa para fazer para você. Então se muitos olham para você e falam que não tem jeito, não tem solução, Deus está falando para você bem assim: tudo para mim tem jeito, tudo para mim tem solução. O homem, ele olha só naquilo que está na tua visão, mas eu olho o que está além da visão. Então se muitos
assim, continua assim, que eu vou te dar vida, daqui a pouco eu vou lançar uma palavra profética, daqui a pouco eu vou começar a lançar carne sobre você, daqui a pouco eu vou começar a lançar pele, e ainda por cima eu vou botar o meu Espírito. Então aqui, na palavra de Ezequiel vai falar bem assim, que Deus, no seu versículo 8, falou bem assim: e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Não havia espírito. Então Deus, ele me colocou carne, ele colocou nervos, pele, colocou nervos, carne, pele. Depois, no final, ele vai colocar o seu espírito. Depois, no final, ele vai colocar o seu espírito. Então, a situação daqueles ossos era deplorável, era difícil. No olhar humano não tinha jeito, mas Deus agora vai começar a lançar uma palavra profética e vai começar a fazer algo a favor de Ezequiel no vale. Porque no momento que Ezequiel começa a profetizar, Deus estava fazendo um ruído, Deus estava começando a montar o quebra-cabeça. E vamos continuar a palavra profética aqui de Ezequiel no versículo 7. E houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço. E eu fui perguntar a Deus por que houve esse reboliço. Aí Deus ele fez uma pergunta para mim também. O Espírito de Deus fez uma pergunta para mim também: ver se o reboliço veio para juntar os ossos ou para separar os ossos. E eu fui ler, e enquanto eu profetizava, no seu versículo 7, na parte B, no final, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram. Aí era quando eu li de novo, era como o Espírito Santo dizendo em meu coração: enquanto Deus, o nosso Pai, estiver por trás do reboliço, tudo que está separado ou tudo que está fora do seu lugar, agora vai começar a se ajuntar. Aleluia, Deus, ele nunca, o reboliço da sua vida, o reboliço da sua vida financeira, o reboliço do seu casamento, ele nunca vai vir para separar. Deus, ele nunca permite um reboliço em nossa vida. Deus nunca permite algo sem que ele não queira que se ajunte. Talvez nesse momento de pandemia Deus quer um relacionamento a mais com Ele. Talvez nesse momento de pandemia nós botar a cara no pó e clamar mais a Deus. Sim, Jesus. Talvez nesse momento de pandemia talvez se você não tem talvez um carinho tão grande com o seu filho, agora o momento você ter um carinho a mais com o seu filho. Talvez você, filho, que não tem um carinho tão grande com o teu pai, com a tua mãe, talvez esse momento desse reboliço, dessa pandemia que estamos passando, você se aproximar mais do seu pai, mais da sua mãe, e principalmente o nosso Pai Celestial, que é Deus. Então era Deus falando: quando eu estou por trás do reboliço, tudo vai voltar ao seu lugar. Olha para cá. Então esse reboliço que está acontecendo aqui, os ossos não se espalhou, mas sim se ajuntou. Então se Deus está falando bem assim, que enquanto o reboliço acontece, enquanto
eu vou sair daqui e vou para outro lugar, porque lá não tem mais oportunidade. Talvez você está orando, eu vou sair daqui também, porque meu bairro está com muita violência. Ei, não vai sair não, porque esse reboliço aí, daqui a pouco vai cessar. Esse reboliço aí, daqui a pouco vai se acabar. Se não se acabar aqui na terra, vai se acabar no céu, porque a palavra diz que lá não tem choro, lá tem felicidade eterna. Então se acalma, tenha paciência, que Deus daqui a pouco vai botar tudo em seu devido lugar, porque quando Ele está por trás do reboliço, tudo volta ao teu lugar. Talvez muitos vão olhar para você e falar: olha, está vendo ali, está se separando, está se acabando tudo, mas esse reboliço é para voltar por tudo devido ao teu lugar, tudo é para se encaixar ao seu lugar. Para me finalizar, vamos voltar lá no versículo final. Para me finalizar, eu tinha mais coisa para falar, mas para me finalizar, no versículo 2 no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, no seu versículo 2, vai dizer, me chamou a atenção, e me fez andar ao redor deles. Não, versículo 1: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio. Deus, ele pega Ezequiel em espírito pela mão e coloca Ezequiel no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então aqui dois versículos, versículo 1, versículo 2. No versículo 1, Deus pega Ezequiel, coloca no meio do vale. No versículo 2, depois Deus pega Ezequiel e anda ao redor dos ossos. E eu perguntei a Deus: por que você pega Ezequiel, coloca no meio, tira do meio e anda ao redor? Sendo que ele podia ou tinha uma visão ampla da onde ele estava. Se ele estava no meio, ele tinha visão que estava à frente, ele tinha visão dos que estavam do lado esquerdo e direito, e ele também podia se virar para trás para ver o que estava atrás. Mas não, ele podia escolher qualquer caminho do vale que ele poderia ir. Mas o que me chama a atenção é que Deus fez ele andar ao redor dos ossos, não por cima, não para frente, não para trás, nem para o lado, nem para o outro. Deus faz ele andar ao redor do vale. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo por que ele anda ao redor. E o Espírito Santo falou no meu coração bem assim: eu fiz Ezequiel andar ao redor para ele não pisar nos ossos. Vou repetir: eu peguei Ezequiel e fiz ele andar ao redor do vale para ele não pisar nos ossos. O que você quer dizer? Que não é porque a situação que a pessoa está passando que você tem que pisar nessa pessoa. Essa pessoa está num momento difícil, sim, mas você pode ser qualquer pessoa, crente ou não, mas o conselho de Deus nesta manhã é: nunca pise em ninguém pela situação que ela está passando. Talvez você se encontre talvez em um patamar melhor que ela,
mas não te dá o direito de você pisar nela, porque aqui Deus vai, pega ele, tira ele do meio do vale, faz ele andar ao redor, para ele entender a situação daqueles ossos. Estavam complicadas sim, estava difícil sim, mas ele não tem o direito. Não é porque você está em um melhor emprego, não é porque você tem um melhor casamento, não é porque você adora Deus de um jeito, não é porque você está passando por um momento melhor que a vida da outra pessoa, que te dá o direito de você pisar. Olha, cuidado em quem você está pisando, cuidado nos ossos que você anda pisando por aí, porque daqui a pouco Deus vai levantar essa pessoa. E olha, cuidado em quem você pisa, porque hoje você está pisando, talvez amanhã você pode estar precisando dessa pessoa. Você pisa nessa pessoa hoje e amanhã talvez Deus pode fazer um reboliço na sua vida, que Deus pode colocar você em uma situação difícil, que você pode acabar estar precisando dessa pessoa. Nunca pise no seu marido, nunca pise na sua esposa, nunca pise no seu filho, nunca pise em sua mãe, em seu pai, nunca pise em seu vizinho, nunca pise no seu amigo, nem no seu pior inimigo, porque daqui a pouco Deus pode mudar o cativeiro, daqui a pouco Deus pode mudar uma palavra profética, e daqui a pouco Deus pode fazer mudar a situação, mudar o cativeiro, mudar o reboliço. Talvez você pode, talvez estar em cima hoje, mas amanhã você pode estar embaixo. Hoje você está na situação financeira melhor, mas amanhã você pode estar na pior situação financeira. Então nunca pise em ninguém, porque talvez hoje você está pisando, mas amanhã talvez você pode ser pisado também. Então uma situação que você está vivendo hoje, se é boa ou ruim, nunca desfavorece ninguém, nunca vira as costas para ninguém. Olha para as pessoas com um olhar misericordioso, que Deus pode mudar. Tenha fé, tenha esperança, que Deus pode mudar o cativeiro, que Deus pode transformar a situação. Talvez a situação financeira você olha e fala que não tem jeito, talvez a situação que você olha e fala bem assim, mas o viciado não tem jeito, não tem solução sim, mas olha com um olhar misericordioso falando bem assim, da mesma forma que Deus mudou a minha vida, da mesma forma que Deus mudou o meu cativeiro, Deus também pode mudar o dela também. Olha, cuidado com quem você pisa, com quem você fala, cuidado com as palavras que você expressa para as pessoas, porque hoje você faz, talvez amanhã você também vai ser usado da mesma arma que você usou. Lembra lá em Mateus capítulo 7, cuidado da maneira que você mide a situação das pessoas, da mesma maneira que você medir, tu serás medido. Então cuidado das formas que você usa para se expressar, cuidado das formas que você julga as pessoas, porque você também vai ser depois julgado da mesma forma, da mesma arma que você julgou a pessoa, Deus vai usar essa arma para te julgar também, da mesma medida que você julgar o teu irmão, tu também será julgado. Cuidado. Então se você hoje está passando por uma situação boa, que nem Ezequiel estava passando, mas a situação de Ezequiel é difícil, porque ele é profeta, se ele é profeta, ele tem que fazer aquilo que Deus manda, mesmo a situação não está boa, está difícil para você tem que fazer aquilo que Deus está mandando. Então Ezequiel agora ele está entendendo que ele não deve pisar em ninguém. Muitas pessoas vão olhar para a vida de Israel e falar bem assim, olha lá um povo que é escolhido de Deus, está se prostituindo, está se adulterando, aquele povo ali está se idolatrando, é idólatra, mas ali Deus está falando, é um povo idólatra, é um povo ruim sim, eles estão passando por um momento sim, mas daqui a pouco eu vou lançar uma palavra profética, vai entrar nervos, vai entrar carne, vai entrar pele, e ainda por cima vai entrar o meu Espírito. Talvez agora muitos ali não entendiam que o Espírito está falando ali naquele dia de Pentecostes, porque o Espírito desceu, porque quando Jesus subiu, passou alguns dias, o Espírito desceu e eles foram cheios, e até hoje o Espírito se encontra em nosso meio, em nosso coração, em nosso templo, na casa de Deus, que é a igreja somos nós. Então o Espírito se encontra hoje em nosso coração. Essa palavra profética continua até hoje em nossas vidas, porque o Espírito se encontra. Nós estamos entendendo também que Deus ele está fazendo o quê? Para entrar Deus vai fazer um trabalho, para entrar Deus vai fazer um trabalho, e aí é tudo em seu tempo. Talvez
financeiramente, a sua vida que você se encontra, a situação é difícil sim, mas daqui a pouco, pode ficar tranquilo, que tudo em seu devido tempo, Deus ele vai entrar ao seu favor, e a situação que talvez se encontrava outrora desfavorável, agora vai se encontrar favorável. Então tenha fé, tenha esperança, e nunca pisa em ninguém. Amém? Amém. Então a palavra é essa. Enquanto que você ouviu a palavra profética de Deus ao teu coração, Deus vai fazer algo ao seu favor. E também você ouviu que o reboliço de Deus nunca vem para se espalhar, mas sim para ajuntar o povo de Deus. Você também ouviu que Ezequiel andou ao redor dos ossos para ele não pisar nos ossos, porque aqueles ossos ali, eles iriam reviver, Deus iria fazer eles reviver de novo. Então, a situação difícil da sua vida, nada é impossível para Deus. Deus ele sempre pode você pode estar talvez na cinza, no pó, mas Deus ele pode te levantar de novo. Igual aquele também disse do filho pródigo, ele passava por ele estava numa situação boa, depois ele ficou numa situação difícil, porque ele pensava que a felicidade do mundo poderia satisfazê-lo eternamente, mas chegou um dia que a felicidade do mundo já não satisfazia ele mais. Então ele volta para a casa do Pai, e Deus dá vida a ele de novo, dá força a ele de novo. Então é a mesma coisa com nossas vidas. Esse momento difícil de pandemia é difícil, sim, mas Deus ele pode mudar o cativeiro, mudar a história, mudar a situação. Só depende de mim e de você. Como? Não pisando em ninguém, respeitando o tempo de Deus. Então, se Deus permitiu que se chegasse um vírus como esse, é o momento de nós se aproximarmos mais de Deus. É o momento de nós se aproximarmos uns aos outros. Porque tem uma palavra aí na Bíblia que diz: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Eu acredito, para me finalizar aqui, essa palavra que o amor de muitos se esfriarão, isso tudo que eu vou falar é para o ímpio, é para quem não crê em Deus. Por quê? Porque se Deus amou o mundo de tal maneira, e eu, como cristão, eu entendo esse amor, que Deus me amou, eu também vou querer amar o meu irmão. Por quê? Porque Deus ele me amou, ele me salvou, ele me libertou do cativeiro do pecado, da prostituição, da fornicação. Então, se eu entendo isso para a minha vida, Deus me salvou, ele me amou, eu também vou requerer amar o meu próximo também. Então, esse amor que a igreja tem que ter. Então, se o amor da igreja esfriar, é porque ela não tem o amor de Cristo. Então, o amor de Cristo vai se esfriar para o mundo, mas para a igreja, o amor, mesmo que tenha um pouquinho, mas tem que ter amor. Então, essa palavra, o amor de muitos se esfriará, eu quero acreditar que é por mim, não é para a igreja. A igreja tem que ter amor, porque a palavra diz bem assim: ajudai-vos uns aos outros. Então eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que amar o meu irmão, e esse é o fruto do Espírito, amar. Ter o amor é o fruto do Espírito Santo. Então, amém. Essa é a palavra, que Deus possa continuar falando melhor no nosso coração e nos abençoando neste dia. Amém.